Boa noite, irmãos. Uma alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos para nessa noite fria, estarmos falando um pouco sobre a família. O irmão Wellington já adiantou, o tema que nós iremos trabalhar nessa noite, e é uma família no centro da vontade de Deus, vive em harmonia. E como ele mesmo disse, esse tema não vai se encerrar hoje. Se você quer ter uma reflexão completa sobre esse tema, venha na semana que vem, porque hoje você só vai ter a palavra do Filho, Mas na semana que vem o meu pai, o pastor Indalécio, vai estar aqui e ele vai complementar essa nossa reflexão. Então, já deixo aí o convite para que você esteja aqui na semana que vem. Esperemos que esteja um pouco mais quente do que hoje, mas mesmo se estiver frio, pegue seu casaco e venha, Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2. Não vai ser projetado, porque eu estou aqui, Não posso fazer tudo ao mesmo tempo. Então, abram suas Bíblias. 1 Samuel, capítulo 2, nós vamos ler dos versos de 1 a 11. Assim diz o texto. Então Ana orou assim: O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Amém. Irmãos, uma orquestra sinfônica, ela ilustra para nós algo muito interessante para a nossa meditação dessa noite. Porque eu, inclusive, ia até trazer um vídeo para os irmãos, mas, mais uma vez, porque eu sou um só, não consigo botar. Mas era um vídeo que se passou na Venezuela, no ano, se não estou enganado, em 2019, em que ocorreu ali
a apresentação da maior orquestra sinfônica do mundo. Algo em torno de 12.000 músicos se reuniram num estádio e, sob a regência de um único maestro, né, tocaram ali algumas belas sinfonias, né? E é claro que eu tenho que fazer uma ressalva aqui, porque a maior orquestra do mundo, em termos de número de integrantes, é a Orquestra da Congregação Cristã no Brasil. Ela tem aí em torno de 250.000 músicos, né? Mas é claro que eles não se apresentam todos ao mesmo tempo, né? Então, o título de maior orquestra do mundo é dessa orquestra, né, da Venezuela, que reuniu ali 12.000 músicos, instrumentistas de variados, né, instrumentos, especialidades, e eles ali tocaram, né, ao mesmo tempo, sob a regência de um único maestro. Mas por que eu trouxe esse exemplo? Porque numa orquestra, e esse exemplo, né, de 12.000 músicos reunidos é algo que exagera ao máximo essa noção, porque você tem ali uma variedade imensa de instrumentos, uma variedade enorme de sons, de timbres, de técnicas aplicadas, e você deve pensar também que cada músico ali tem a sua maneira própria de tocar, tem a sua maneira própria de se expressar musicalmente, tem a preferência, né? Por exemplo, você tem vários violinistas, mas cada um prefere um violino de uma determinada madeira, ele gosta do arco de um determinado material, ele, quando vai aplicar uma técnica, ele faz de uma determinada maneira que é distintiva dos demais. Então, ainda que você tenha ali, digamos, 500 violinistas, nenhum deles são idênticos, são todos eles diferentes. E você imagina pensar, né, pegar, reunir todos esses músicos, essa multiplicidade de características, de indivíduos, e você reúne todos eles, né, e consegue extrair dessa variedade tão imensa uma sinfonia tão bela, harmônica. Às vezes a gente olha assim, instrumentos tão diferentes um do outro, né? Você tem uma flauta transversal, um negócio tão delicado, né? Que você tem um estojinho que você guarda ali, e você tem que ficar o tempo todo polindo aquilo e mexendo, né, nas engrenagens ali para o som poder sair bem. E do outro lado você tem o percussionista, né, aquele, né, que carrega os tambores enormes e, né, o material de trabalho é broca, é chave de fenda, martelo, né, é algo tão diferente. Mas se você usa aqueles instrumentos que são tão distintos numa mesma orquestra, e você consegue formar com aquilo um som maravilhoso, uma harmonia notável e inigualável. Mas por que eu estou falando de música, afinal de contas, né? Porque se você foi atento na leitura que nós fizemos, nós lemos um cântico, nós lemos aqui uma música que Ana compôs para o Senhor. E nós bem conhecemos a história de Ana. Ana, mulher de Eucana, não é? Passou muitos anos da sua vida, boa parte da sua vida, carregando uma profunda dor e uma profunda angústia por não ser capaz de gerar um filho. Isso trazia ao seu coração profunda dor. E o texto, né, o capítulo anterior vai nos narrar ali que ela, por uma série de aflições com a outra mulher de Eucana, Penina, que essa sim conseguia dar filhos, e justamente por ela conseguir dar filhos e Ana não ser capaz de fazê-lo, ela se achava no direito, não é? Naquele ar de superioridade, de se colocar acima de Ana e de provocá-la o tempo todo. E Ana tinha que passar por essa cruz
pesada. E o texto diz também que todos os anos Eucana saía da sua casa em Ramá e ia até Siló entregar as suas ofertas no tabernáculo, ali, onde estavam os sacerdotes, e diz o texto que ele dividia parte daquele sacrifício com a sua família. Ele reunia Penina, reunia os filhos, que eles haviam tido, e ali eles dividiam e partilhavam parte daqueles sacrifícios. E Ana ficava um pouco distante, assim, sem se sentir pertencente àquilo. Eucana, muito embora tivesse um coração bondoso e desse a ela o dobro do que dava a Penina, ainda assim o texto diz que Ana não conseguia sequer comer, porque o seu coração se enchia de tanta dor que ela não conseguia participar daquele momento. Mas ela então dirige uma oração ao Senhor e faz um voto a Deus, dizendo que se o Senhor concedesse a ela um filho, ela entregaria o seu filho ao Senhor e dedicaria todos os dias da vida dele ao Senhor. Então o cântico que nós lemos é justamente esse cântico em gratidão e exultação ao Deus que ouviu a oração de Ana. E é bom notar o conteúdo desse cântico, porque Ana, do início ao fim, louva o Deus que reúne nas suas mãos todo o poder. O Deus que tem o poder de dar e de tomar. O Deus que tem o poder de mortificar e de vivificar. O Deus que tem o poder de empobrecer e enriquecer. O mesmo Deus que tem o poder de tornar uma mulher estéril mãe de filhos. E é este Deus que Ana está louvando. Só que quando você termina esse texto que nós acabamos de ler, e você continuar a partir do verso 12, você vai começar a ouvir uma sinfonia diferente, não muito agradável, como foi a sinfonia que Ana entoou a Deus. Mas você vai começar a ouvir um som estridente, completamente dissonante, uma coisa horrorosa, horrenda, completamente fora de ritmo. Imagine alguém cantando totalmente desafinado, com os instrumentos mal afinados, fora do tempo, tudo fora do lugar. Imagine essa orquestra de 12.000 músicos, cada um tocando uma coisa, cada um tocando no seu tempo. Imagine o caos que seria. E quando você termina esse cântico de Ana, e você prossegue no texto, você começa a ouvir esse som horroroso. Mas que som é esse? O texto começa a descrever os filhos do sacerdote Eli. E o texto começa a falar sobre a maldade dos filhos de Eli. O texto começa a descrever o tamanho da maldade do coração dos filhos de Eli. E se você for ler o texto, você vai ver que eles, assim como seu pai, eram sacerdotes, era inclusive a eles que Eucana entregava os sacrifícios que ele levava todos os anos. Mas diz o texto que eles tomavam dos sacrifícios que eram dedicados ao Senhor aquilo que eles bem queriam. Se você for ler lá em Levítico, existe de fato uma parte que é do sacerdote. Mas os sacrifícios que eram dados em perdão de pecados, os animais que eram sacrificados deviam ser completamente queimados. Não havia parte nenhuma separada para o sacerdote. Mas Ofni e Finéias, filhos de Eli,
O texto diz que eles tinham um garfo na mão, espetavam a carne e tomavam o que lhes aprouvesse. Eles se achavam no direito de tomar o sacrifício que era dedicado a Deus para satisfazer a fome do seu estômago. Isso, meus irmãos, não era pouca coisa, principalmente se você fosse um sacerdote. Mas a maldade deles continua. Se você avançar um pouquinho mais, você vai perceber que, além disso, eles também se deitavam na entrada da tenda do encontro. Eles usavam esse lugar como sendo um verdadeiro bordel para satisfazer as suas lascívias. E assim como eles tomavam à força, inclusive diz isso no texto, de que as pessoas iam entregar os seus sacrifícios e eles diziam: me dê o seu sacrifício para que eu coma. E se as pessoas protestassem, eles ainda ameaçavam as pessoas: se você não me der, o negócio vai ficar feio para o seu lado. Então eles usavam o seu poder sacerdotal para profanar aquilo que era dedicado ao Senhor e tomar aquilo que eles quisessem. E é bem possível que essas mulheres com quem eles se deitavam na entrada da tenda do encontro também estavam ali forçadamente. Não se tratava de qualquer... Não havia consentimento. É possível a gente pensar desse modo. Então pense você que o contraste aqui que o autor do livro procura colocar para nós é um contraste marcado mesmo. De um lado nós temos Ana entoando esse belo cântico a Deus, e do outro lado nós temos Ofni e Finéias, filhos de Eli, sacerdotes, construindo essa verdadeira bagunça, esse verdadeiro caos sonoro. A pergunta que fica para nós é: o que separa uma orquestra bem afinada de uma orquestra desafinada? O que distingue uma sinfonia bem executada de uma completa barulheira sem sentido nenhum? O que Ana tinha que Eli e seus filhos não tinham? O que faltava a essa segunda família que Ana tinha? Nós sabemos que qualquer grupo musical, não precisa pensar numa orquestra de 12.000 integrantes, mas imagine até o nosso grupo de louvor. Nós sabemos que para que um grupo consiga executar bem uma canção em conjunto, é necessário que exista uma direção. Se cada um quiser tocar uma coisa, não vai sair algo bonito. Se cada um quiser tocar num tempo, não vai sair legal. Se cada um quiser tocar numa afinação, não vai ficar boa coisa. É necessário que aqueles que compõem esse grupo sejam capazes de abrir mão do seu desejo de proeminência e consiga conceder ao outro espaço. Imagine você, eu sou baterista, né? O instrumento que mais faz barulho é o meu. Imaginem vocês se eu quisesse que todo mundo só me ouvisse. Aqueles instrumentos são mais delicados, né? O violão, né? O teclado, eles não iam ser ouvidos. Então o que eu tenho que fazer?
como dizem, baixar minha bola, né? Segurar a onda, para que o outro consiga também ter espaço. Mas isso não é só uma questão aqui de humildade, é também, mas é porque você fazendo isso, você vai engrandecer muito mais o resultado final. Então, para que um bom grupo consiga bem executar aquela música, é necessário direcionamento, regência. E nós ouvimos aqui, ou melhor, lemos aqui um cântico em que Ana exalta ao Deus que era o seu regente, ao Deus que era o seu comandante, ao Deus que era o seu maestro. E o texto o verso seguinte, o verso 12, vai nos informar justamente aquilo que faltava a Ofni e Finéias. Se você for ver aí o verso 12, vai dizer: os filhos de Eli eram homens malignos. Alguns estudiosos, inclusive, dizem que é possível que a gente até coloque aqui o termo filhos de Belial. E esse termo é um termo pesado, porque é um termo que coloca a pessoa como sendo proveniente dos infernos. Tamanha era a maldade de Ofni e Finéias. Mas diz o texto: os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Na ausência do maestro, a banda desanda. Se não há uma direção, o grupo não consegue prosseguir. Não necessariamente, uma figura, falando agora em termos da música mesmo, mas é necessário pelo menos ter um acordo. É necessário pelo menos ter um consentimento ali geral. Vamos fazer desse jeito, para que a coisa ande. É necessário ter um norte, uma referência, um caminho para seguir. Portanto, quando nós lemos esse cântico de Ana, muito embora ele seja belíssimo, ele não é belo tão somente por a provável bela voz que Ana possuía. Ele não é belo tão somente pela capacidade que Ana tinha de escrever bem. Nós vemos aqui uma belíssima poesia. Mas esse cântico de Ana não é belo só por essas qualidades, esses atributos. Mas esse cântico de Ana é belo principalmente porque o Senhor era o regente dessa sinfonia que Ana estava entoando. Portanto, se você quer que a sua família seja uma família harmoniosa, se você quer que a sua família execute bem a sinfonia que o Senhor entregou para você, você precisa convocar o regente para estar à frente. Qual é o som que a sua família faz? Quando você chega em casa, o que você ouve? Às vezes você nem chega no portão, você já está ouvindo. E quando isso acontece, normalmente não é coisa boa. Qual é o som que a sua casa faz? Será que a sua casa tem sido conduzida pelo regente? Ou a sua família tem desprezado o Senhor como faziam os filhos de Eli? E por conta disso produziam essa música horrenda. Qual é o som
que a sua família faz? Por vezes, alguns pais olham para dentro da sua casa e veem, tal como numa banda ou numa orquestra, eles olham para a sua casa e eles veem uma variedade de instrumentos. E como a gente estava pensando lá no início, como é que instrumentos aparentemente tão contraditórios, tão diferentes, a gente consegue formar uma composição tão bela, tão harmônica, tão ordenada? Como que a gente consegue fazer isso de uma variedade tão grande de instrumentos? Você olha para a sua casa, você vê uma multiplicidade de características. Se você tem filhos e mais de um, você bem sabe que cada um dos seus filhos é completamente diferente do outro. Que uns têm necessidades, um tem necessidade que o outro não tem. Que um precisa de uma coisa que o outro não precisa. Você tem que fazer uma coisa para um, outra coisa para outro. Você tem que agir de um modo com um, agir de um modo com o outro, porque eles são completamente diferentes, completamente distintos. Aquilo que incomoda um já não incomoda o outro, aquilo que incomoda o outro já não incomoda um. E é aquela... você não sabe muito bem para onde você vai, como que você faz, você fica às vezes meio perdido. Isso não só com os filhos, mas os cônjuges também. Se você não tem filhos, pense na sua esposa, no seu esposo, como é diferente de você. Como é diferente. Você, às vezes, para você estava tudo bem. E aí, de repente, o tempo vira. Você mal sabia que tinha alguma coisa errada. Você só vai perceber quando o esposo fica com aquela tromba, aquela cara amarrada, e você não consegue entender de onde é que veio aquilo. Você pensa, puxa vida, mas estava tudo bem. E de repente o tempo virou. Então, dentro da nossa casa, nós temos tantas diferenças. E por vezes a gente acha que as diferenças, elas precisam ser cada vez mais podadas. Aí você vai tentando lidar com esse problema da harmonia dentro da sua casa, querendo podar as diferenças. Às vezes você tem uma família que é de tradição de advogados. Aí os filhos nascem, não, você vai ser advogado, você vai ser médico, porque nós temos 3, 4, 5 gerações de médicos nessa casa e todos vão seguir essa tradição. Não, os meus filhos vão dar continuidade à minha empresa. Não, a minha filha vai estudar no colégio tal, porque eu estudei lá e é assim que eu quero que seja a vida dela. E a gente vai tentando lidar com esse aparente caos da nossa casa, essa variedade toda, tentando podar as diferenças, fazendo com que todo mundo seja igualzinho. Os filhos todos iguais, seguindo as mesmas tradições, fazendo as mesmas coisas, tendo o mesmo projeto de carreira que você teve e achando que as coisas têm que ser desse jeito. Mas pense você que podar as diferenças não é resolver o problema da harmonia na sua casa. Muito pelo contrário. Podar aquilo que é diferente é justamente assassinar completamente a possibilidade da harmonia. Porque o que você vai ter no final das contas não é uma harmonia, é um solo. Se você tem uma variedade, você quer tornar todo mundo igual, se você quer que o outro sempre pense igual a você,
Se o seu modo de lidar em casa é na imposição, não, eu sou homem, eu é que mando aqui, as coisas vão ser desse jeito. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, as coisas vão ser assim e pronto, acabou. Não estou dizendo que os pais não possam impor em certos momentos. Mas se o seu modo de lidar com as coisas é tão somente pela via da imposição, você não está resolvendo o problema da harmonia da sua casa. Você não está resolvendo o problema da harmonia no seu casamento. Se você acha que você tem que dar ordens para a coisa funcionar, se é só na base da ditadura que as coisas andam, você não está resolvendo o problema, você está criando outro problema. Você está criando outro problema. Voltando para a nossa metáfora, é até legal você ver de vez em quando, assim, uma apresentação só de violões. Né? Você tem lá um coral, só uma orquestra só de violões. Eles tocam ali uma coisa belíssima. Né? O que se pode fazer com um único instrumento, né? É algo belíssimo. Mas existem certas canções que você não consegue tocar apenas com um instrumento. Alguma coisa você vai conseguir. Alguma coisa você vai ser capaz de tocar. Mas não tudo. Vai ter momentos em que você vai precisar de outros instrumentos para comporem, enriquecer aquilo que você está construindo. Se você acha que a sua casa, todo mundo tem que ser igual, você está podando as diferenças que Deus estabeleceu. Cristo, Deus, o Senhor, tem que ser o nosso regente. Mas isso em momento nenhum significa que nós devemos perder aquelas características que são nossas próprias, que o Senhor nos deu. Ah, Daniel, lá na minha casa é uma bagunça, as coisas não andam, não caminham, eu falo 1, 2, 3 vezes e a coisa não acontece. Tem hora que eu perco a paciência. E eu bato na mesa, eu determino, vai ser assim, acabou. Você está tomando um lugar que não é seu. Volto a dizer, não estou dizendo que não há momentos em que a gente tem que ser mais duro e incisivo. Mas às vezes a gente quer tomar o lugar de Deus como regente da nossa casa. E a gente não quer fazer com que a nossa família toque conforme a sinfonia que Deus escreveu, mas conforme a sinfonia que a gente quer criar. Não, as coisas são do meu jeito. É assim que tem que ser, porque eu quero assim. E não é desse modo. Uma das coisas que mais nos encanta na história de Ana é que, ao final do seu cântico, o texto vai dizer que Ana entregou o seu filho aos cuidados do sacerdote Eli. E a gente fica pensando, puxa vida, Ana passou anos e anos da sua vida carregando uma profunda dor de não poder conceber filhos. Mas no momento em que ela recebe do Senhor essa dádiva, ela prontamente, mas sem pensar 2 vezes, entrega o seu filho ao Senhor e dedica a sua vida inteira a Deus. Ana bem sabia que o regente da sua casa não era ela, não era Eucana, mas era o Senhor. Filhos não são nossas propriedades. Os filhos não foram postos no mundo para realizar os seus sonhos. Ah, porque eu sempre quis ser astronauta e não consegui. Então agora eu vou criar o meu filho para ser astronauta. Tudo bem,
Até pode acontecer, mas o filho não está no mundo para ser uma extensão de você. Ana bem sabia que Samuel, muito embora seja o filho amado dela, pertencia em primeiro lugar não a ela, mas ao Senhor. E os filhos que Deus nos concede são dele. E o que Ana fez foi tão somente devolver o seu filho ao Senhor. Eu tenho ainda uma segunda metáfora para te dar. Já falamos da orquestra. Eu tenho uma outra metáfora para te dar. Essa outra metáfora está registrada lá no Salmo 127, verso 4. Se você puder abrir, Salmo de número 127, verso de número 4. Diz o texto: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Os filhos, além de serem instrumentos na orquestra do Senhor, não sua, do Senhor, filhos também são flechas. Imagine você, um arqueiro que é apegado às suas flechas. O arqueiro que é apegado às suas flechas, ele vai ter muita dificuldade de atirar as suas flechas, porque ele vai gostar muito delas. É capaz até dele dar nome para as flechas. E no momento que ele tiver que usar as flechas, ele vai titubear. E se o arqueiro hesitar na hora de atirar as flechas, pode ser tarde demais. Porque flechas não foram feitas para serem colecionadas. Flechas foram feitas para serem atiradas para bem longe. Portanto, quando o Salmo diz que os filhos são como flechas, o que ele está dizendo é que essas flechas uma hora vão estar longe de você, porque você vai atirá-las para longe. Não, mas são meus filhos. Eu os amo muito. Eu não quero eles longe de mim. Eu quero eles sempre pertinho. O que Deus requer de você, meu irmão e minha irmã, você que é pai e mãe, não é que você seja um colecionador de flechas. O que Deus requer de você como pai e mãe é que vocês sejam bons arqueiros. Que vocês talhem bem as suas flechas. Apontem bem a ponta da flecha. Construam bem a flecha. Coloquem lá as penas, a ponta, amarre bem a ponta. Lixe a flecha para que ela corte melhor o ar. O que Deus quer de você é que você treine a sua mira, para que no momento em que você tiver que lançar a sua flecha, você não erre o alvo. É isso que Deus quer de você. Você é arqueiro. E o arqueiro lança as suas flechas. Nós, às vezes, somos apegados aos nossos filhos e queremos que eles estejam sempre ali, pertinho, porque a gente quer controlar, porque a gente quer fazer as coisas do jeito que a gente acha melhor. Não estou dizendo que os pais, claro, os pais têm mais experiência de vida, óbvio. Mas chega um momento da vida em que você torna-se tão somente um conselheiro. Mas as decisões, quem vai começar a tomar vão ser os filhos. E a sua função como pai não é decidir por eles, mas é fazer com que eles decidam bem.
Acertem o alvo. Essa é a missão que Deus deu para você que é pai e mãe. Fazer com que os seus filhos acertem o alvo. Mas uma flecha que também é lançada, sem que você treine a sua mira, também é desperdiçada. Então treine bem a sua mira e não erre o alvo. No momento em que Ana recebeu a sua flecha, a sua pequena flechinha, Samuel, Ana sabia exatamente aonde atirar a sua flecha. E diga-se de passagem, Ana acertou na mosca. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar o seu filho aqui na igreja para o pastor Eduardo cuidar. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que Ana sabia que o dono da vida de Samuel não era ela, mas era o Senhor. E que Samuel era do Senhor. E que a sua vida era do Senhor e para o louvor do Senhor. Porque o Senhor é que concedeu a ela a dádiva de Samuel. E Samuel vivia tão somente para o louvor do Senhor. Os seus filhos não existem para o seu louvor, para serem imagem e semelhança sua, para seguirem os seus sonhos, para fazer aquilo que você quer. Os filhos são para o louvor do Senhor e somente dele. Não pense você que por você ser violão, o seu filho tem que ser violão. Às vezes o seu filho vai querer ser bateria. Vai fazer um barulho, vai. Mas é isso que Deus quer dele. Às vezes você não vai concordar muito. Às vezes você vai querer que o seu filho fosse outra coisa. Puxa vida, meu filho é desse jeito. Eu não queria que ele fosse assim. Eu queria que ele fosse de outro jeito. Mas o Senhor chamou ele para aquilo. Para ir contra aquilo que o Senhor colocou para a vida dos nossos filhos. A nossa missão é tão somente apresentar o Senhor a eles, para que eles não errem o alvo. Seus filhos não te pertencem, meu irmão, pertencem a Deus. Faça como Ana, devolva os filhos que Deus concedeu a ele. E não tome posse daquilo que é seu, daquilo que é dele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão que o Senhor nos permitiu. Abençoe, Senhor, cada irmão que está aqui presente. Abençoe a sua igreja aqui hoje reunida. Que nós possamos sair daqui entendendo que nossas famílias não nos pertencem, mas pertencem a Ti. E nós temos tão somente a missão do Senhor de fazer com que as nossas famílias entoem o belo cântico em louvor a Ti. Ó Deus, nos abençoe, nos encha, Senhor, de sabedoria e graça, de entendimento, de conhecimento da Sua palavra, para que não possamos errar o alvo. Ó Deus, nos abençoe e nos conduza. Essa é a oração que fazemos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus, o nosso regente. Amém. Pastor Eduardo.